E como já foi falado, hoje nós vamos falar sobre o relógio do discípulo. Essa foi só uma maneira mais didática, né, da gente falar sobre o tempo. Como é que nós, discípulos do Senhor Jesus, administramos o nosso tempo? Como é que nós usamos o tempo que o Senhor nos deu? Abra sua Bíblia para João, capítulo 17, Evangelho de João, no capítulo 17. Nesse momento, nós vamos ler apenas o versículo 4. E hoje não será aquela mensagem expositiva que os irmãos estão acostumados. Nós vamos olhar alguns textos durante a nossa reflexão aqui. E vamos ler nesse momento João, capítulo 17, versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Oremos, irmãos. Pai, mais uma vez declaramos a nossa dependência do Senhor. Mais uma vez clamamos pela ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para compreender a Tua palavra e acolher a Tua palavra no coração. E dispõe, Pai, o nosso coração para a obediência. Não permita, Pai, que a mensagem venha até nós e sejamos negligentes em relação ao que a Tua palavra diz. Nos faz, Senhor, obedientes. É o que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho aqui um trecho de um discurso do ex-presidente da Coca-Cola, uma empresa que você sabe que é gigantesca. Esse homem, Brian Dyson, acho que é assim que pronuncia, ao deixar o cargo de diretor da Coca-Cola, ele fez um discurso onde ele disse o seguinte: imagine a vida como um jogo em que você está fazendo malabarismo com 5 bolas no ar. Estas são seu trabalho, sua família, sua saúde, seus amigos e sua vida espiritual. Você tem que manter tudo isso sempre no ar. Logo, você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se deixar cair, ela rebaterá e irá saltar de volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e vida espiritual, são frágeis como vidro. Se você deixar cair uma destas, irrevogavelmente serão lascadas, marcadas, cortes e danificando ou mesmo a quebrando. Nunca serão as mesmas. Amados, o texto dele continua, mas eu não vou trazê-lo todo aqui. Eu quero apenas pegar parte do que ele falou. Ele disse: temos que entender isso, apreciar e se esforçar para alcançar e cuidar do mais valioso. Então ele finaliza esse discurso dizendo isso: temos que entender isso, apreciar e se esforçar para alcançar e cuidar do mais valioso. O nosso objetivo com essa reflexão nessa noite, irmãos, é olhar para o tempo que Deus nos dá, a vida que Ele nos dá, as atividades que temos nessa vida, no tempo que Ele nos dá, e usar esse tempo com sabedoria, com intencionalidade,
para cuidar do que é mais valioso, daquilo que não pode cair, daquilo que não pode faltar. Irmãos, essa reflexão, ela é extremamente necessária, porque nós corremos o risco de viver uma vida desperdiçada. Nós corremos o risco de fazer muitas coisas e até mesmo sermos bem-sucedidos em muitas delas e ainda assim nos frustrar no final da vida. Como disse o pastor Francis Chan, nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em algo que não importa. Pense bem sobre isso. Nosso maior medo não deve ser o fracasso. Irmãos, se descobrirmos quais são os verdadeiros objetivos da nossa vida, e a gente batalha e luta para fazer aquilo, e de alguma forma a gente fracassa, a gente está batalhando, a gente está lutando, e não temos que ter medo disso. Mas devemos ter medo mesmo, é de sermos bem-sucedidos em coisas que simplesmente não importa. Não tem valor nenhum. Então, nós vamos começar olhando para as palavras de Jesus, pois esse é o nosso ponto de partida. E aí depois nós vamos olhar outros textos que nos ensinam sobre como usar bem o nosso tempo, olhando princípios sobre como administrá-lo. Irmãos, o primeiro princípio que nós temos aqui é que nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Então, irmãos, você deve guardar isso no seu coração agora. Viva para a glória de Deus. É o primeiro ponto da nossa mensagem. O versículo 4, Jesus disse isso, ele disse: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Então, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que o objetivo da sua vida foi glorificar o seu Pai. E a ideia aqui de glorificar, irmãos, tem a ver com honra, tem a ver com honrar a Deus, tem a ver com mostrar o quão precioso e valioso Ele é com a nossa maneira de viver. E nós fazemos isso de muitas maneiras sobre muitas coisas na nossa vida. Por exemplo, alguém tem um carro. E aí ele cuida daquele carro, ele lava o carro, ele passa perfume no carro, ele está ali todo o tempo lustrando o carro. Quem observa, olha e diz, é muito valioso para ele. É muito precioso para ele. Porque olha o tempo que ele investe cuidando desse carro, lavando, limpando, comprando os melhores produtos, investindo nesse carro. Esse carro é precioso para ele. Ou seja, ele está dando honra, ele está dando glória, ele está mostrando quão valioso é. Então, glorificar a Deus tem a ver com olhar para Ele e, através da nossa vida, do tempo que investimos, daquilo que fazemos, nós mostramos quão valioso Ele é para nós. E para isso nós temos que nos aproximar, nós temos que conhecê-lo, nós temos que saber mais sobre Ele, e à medida que nós descobrimos quem Ele é, mais honra nós daremos a Ele, mais nós vamos glorificá-lo. E foi o que Jesus fez. Jesus glorificou o Pai, realizando a obra que o Pai deu para Ele fazer. A sua disposição em obediência revelou o valor supremo do seu Pai. O que aconteceu? Jesus entrou na história, aquele que é eterno, ele entrou na história, e nesse tempo, na sua encarnação, ele viveu uma vida sem pecados,
ele obedeceu em todas as coisas, até o ponto de dar a sua vida em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia para garantir a nossa redenção, a nossa salvação. Depois, ele ainda passou mais 40 dias dedicado a instruir os seus discípulos, e ao final desses dias ele foi levado ao céu. E toda a sua vida foi obediência, honra, glória ao Pai, fazendo aquilo que o Pai o destinou a fazer, cumprindo a missão que o Senhor deu a ele. Então isso trouxe glória para o Pai, a sua obediência, a sua dedicação trouxe glória para o Pai. Agora, João capítulo 17, o versículo 10, diz o seguinte: todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Jesus está dizendo que nos seus discípulos ele é glorificado agora. Seu nome é glorificado. Então, Jesus glorificou o seu Pai obedecendo. Agora os discípulos devem trazer glória para o nome de Jesus. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. O primeiro é: viva para a glória de Deus. O segundo é: viva para cumprir a missão. Jesus glorificou o Pai cumprindo a missão que ele deu para ele fazer. Agora, como nós glorificamos o Filho e glorificamos o Pai? É também cumprindo a missão. Então, viva para cumprir a missão que o Senhor Jesus te deu. O versículo 18 diz assim: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, o Pai enviou o Filho com uma missão, e agora o Filho está enviando os seus discípulos em missão no mundo. E como os discípulos vão glorificar o Filho e, assim, consequentemente, glorificar o Pai? É cumprindo a missão que o Senhor deu para eles. Então, irmãos, para fazermos isso, nós precisamos entender com clareza a missão que o Senhor Jesus nos deu. E Mateus, capítulo 28, versículos de 18 a 20, nós temos muito clara a missão que o Senhor deu aos seus discípulos. Mateus 28, de 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, olha o que nós estamos aprendendo aqui. O Filho glorificou o Pai cumprindo a missão. Agora os discípulos de Jesus glorificam a Ele e, consequentemente, ao Pai, cumprindo a missão que o Senhor deu. Qual é a missão? A missão é que agora nós façamos discípulos de Jesus. Dedicar as nossas vidas, o nosso tempo, para fazer discípulos de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos compreender com clareza isso. Vivemos para a glória de Deus quando o honramos em todas as coisas. Mostramos o valor de Jesus Cristo à medida que estamos empenhados em obedecer a sua ordem. Isso inclui diretamente
o bom uso do nosso tempo para cumprir a missão, que é fazer discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele compreendeu claramente e viveu claramente segundo esse propósito. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele disse: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É tudo sobre Jesus, é tudo por meio dele e tudo para ele. E assim Paulo viveu a sua caminhada cristã segundo essa verdade, segundo esse princípio da palavra do Senhor. É tudo para a glória dele. Eu quero que isso se torne muito pessoal nesse momento, irmãos. Eu quero que você entenda isso. Você foi criado para a glória de Deus. E você deve viver para esse propósito. E isso vai ter um custo para você. Exige dedicação. E nesse caso, como estamos falando hoje, isso vai exigir de você o bom uso do seu tempo. Paulo também disse em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, ele disse: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse texto, ele está dizendo que nas coisas mais simples da vida, nas coisas mais corriqueiras, como comer e beber, nós devemos fazer para a glória de Deus. Até aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, eu devo fazer isso de forma que Deus seja visto como precioso, que Deus seja honrado em todas as coisas. Então isso nos leva a pensar, a maneira como eu como, né? Aquilo que eu bebo traz glória para Deus? Será que eu vivo reclamando da comida? Será que eu como muito além da conta, né? E eu mostro para as pessoas que o meu negócio é a comida. Como é que eu lido com isso? E com as coisas mínimas da nossa vida, as coisas mais simples, mais corriqueiras da vida. Como é que eu vivo isso? Irmãos, outro versículo que mostra Paulo vivendo nesse objetivo é quando ele está se despedindo dos presbíteros lá da igreja de Éfeso, e ele dá várias orientações para aqueles irmãos. E ele, no versículo 24, isso está em Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Os irmãos estavam aflitos ali, dizendo: Paulo, cuidado, essa tua ideia de ir para Jerusalém agora é muito perigosa. É bem provável que você será preso e talvez condenado. E aí Paulo, dizendo que sabe de tudo isso, sabendo que ele vai, e que o Espírito Santo já antecipou o que esperava por ele ali, ele diz: olha, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo está basicamente dizendo aqui: o que adianta uma vida segura? Do que adianta eu fugir de cadeias, de prisões, de perseguição e viver muitos anos tranquilo, numa casa de praia, segura, se eu não cumprir o propósito pelo qual o Senhor me salvou e me chamou? Que adianta? Ele está dizendo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo sabia qual era a sua missão. E Paulo dedicou os seus dias para cumprir a missão. E assim ele trouxe glória para o Filho e glória para o Pai. Então é o risco que nós corremos, irmãos, de muitas vezes buscar a vida mais confortável, a vida mais segura e errar o alvo da nossa vida. E assim não glorificar de fato o Senhor. Outro texto que mostra essa segurança de Paulo é na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 6 a 8, e o contexto dessa carta é a sua prisão, é quando ele está preso em Roma, e é a segunda prisão, e nessa prisão ele está ciente de que ele vai ser condenado à morte em poucos dias. E eu quero que você leia esse versículo com bastante atenção, dê a essas palavras a atenção que elas merecem, porque, irmãos, virou uma moda, né? A pessoa morre e esse versículo está lá presente. E eu lamento porque, às vezes, esse versículo é colocado no anúncio da morte de pessoas que não viveram, não chegaram nem perto dessa realidade aqui. Às vezes a pessoa viveu uma vida longe de Deus, não estava nem aí para Deus, não viveu de acordo com a fé cristã, e aí esse versículo aparece lá. Mas isso é diferente na vida do apóstolo Paulo. Ele, de fato, viveu isso que ele escreveu. Ele diz assim, quanto a mim, e ele chamou Timóteo para sofrer, para se dedicar, para gastar os seus dias, toda a sua força, toda a sua energia no ministério para o qual o Senhor o chamou. Ele disse, olha, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça. Tu, porém, Timóteo. E aí ele chama Timóteo para se dedicar ao ministério, se dedicar à sua missão. E aí ele fala agora sobre ele. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como oferta de libação. O tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, Paulo estava dizendo, Timóteo, batalha, luta, faz o ministério, não se acovarde, vá para frente, não recue, Timóteo. Eu estou partindo. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por oferta de libação. O tempo da minha partida chegou. Timóteo, são os meus últimos dias. O meu tempo aqui acabou. Mas olha o que ele diz. Olha o que ele diz. É possível alguém chegar no final da sua vida e dizer, Timóteo, eu desperdicei muito tempo. Timóteo, eu fui muito negligente. Timóteo, eu não fiz como deveria ser feito. Mas olha o que ele diz aqui. Ele diz, combati o bom combate. Eu não corri da briga, não corri da luta. Eu fui para a linha de frente de batalha. Eu não fiquei escondido atrás do batalhão. Eu lutei nas primeiras filas. Eu arrisquei, eu dei tudo de mim nessa luta. Combati o bom combate. Completei a carreira, Timóteo. Eu não desisti no meio do caminho, eu não parei no meio do caminho, eu completei a maratona que eu estava correndo. Esse é o final da vida de Paulo. Ele não está dizendo assim,
não consegui, não cheguei. Ele entende que aquele momento é o fim da carreira para ele. E ele estava com medo de Timóteo desistir da sua vida ministerial. E ele diz: eu guardei a fé. Guardei a fé aqui pode ter dois sentidos. O primeiro é a fé subjetiva, né? É essa confiança em Deus. Mas a outra possibilidade é da fé objetiva aqui. É esse conjunto de doutrinas, das verdades do Evangelho que ele guardou até o fim. Os dois estão presentes na vida do apóstolo Paulo. Ele terminou com confiança no Senhor e guardou a sã doutrina, cuidou da sã doutrina. Tanto é que ele diz agora, olha a sua viva esperança, a sua esperança que é a manifestação da sua fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. É como se ele estivesse dizendo: Timóteo, eu estou tranquilo. Daqui a pouco, um juiz injusto vai dar uma sentença sobre a minha vida. E a minha cabeça vai tombar nesse chão aqui. Mas, Timóteo, eu estou confiante. Porque no momento que isso acontecer, o justo juiz vai me encontrar. E o que está guardado para mim diante dele é a coroa da justiça. Mas, Timóteo, não é só para mim. Essa coroa é também para todos os que amam a sua vinda. Para todos que têm essa expectativa da vinda do Senhor, que amam o Senhor, que vivem nesse objetivo, que Isso. Então, meu irmão, minha irmã, pense sobre isso. Como você tem vivido os seus dias? Para que, ao chegar ao final dele, você possa dizer: eu vivi bem, eu vivi com intencionalidade. Eu não fui perfeito, mas ao entender, à medida que eu entendi essas verdades, eu tomei decisões na minha vida. Mudanças aconteceram para que eu progredisse, para que eu melhorasse. E aqui estou eu, diante do Senhor, confiante na sua graça, na sua misericórdia sobre a minha vida. Então, isso é muito presente na vida do apóstolo Paulo, a gente pode ver isso do início ao fim. Então, agora, o que nós devemos fazer à luz disso? Nós precisamos, amados, compreender o que Deus está fazendo nesse tempo, nesse momento, e entrar no que Ele está fazendo. Sermos, de fato, cooperadores na obra de Deus. Os autores do livro A Treliça e a Videira, eles resumiram dessa forma. Eles disseram assim: Deus está fazendo exatamente isso. Ele está resgatando um povo de todas as nações por meio da morte e ressurreição de Cristo. Pessoas que estão sendo transformadas para serem como Jesus e que se reúnem em celebração ao redor do trono de Cristo em uma nova criação, onde o mal e a morte já não existem. Irmãos, o que Deus está fazendo agora é reunir um povo em seu nome, através da obra de Jesus Cristo. Esse povo está em missão agora no mundo, para alcançar até o último que faz parte desse povo, para chegar aquele dia em que todos estarão reunidos diante do trono do Cordeiro e em louvor ao seu nome. Então, entenda isso, Senhor, se é isso que o Senhor está fazendo, é essa missão que o Senhor me colocou, eu quero entrar, eu quero participar, eu quero fazer o melhor, de acordo com os dons, os talentos que o Senhor me deu.
para realizar de fato a tua obra e chegar no final da minha vida sem esse sentimento de desperdício, de que eu errei o alvo, de que eu falhei naquilo que de fato era importante. Então nós vamos para o terceiro ponto da nossa mensagem aqui, que é: não desperdice o tempo que Deus te deu. Não desperdice. Algumas orientações, algumas declarações sobre esse ponto aqui. O ponto principal é: não desperdice o seu tempo. Então, você deve lembrar da brevidade da vida. Algo importante para que a gente viva e não desperdice o tempo que Deus nos deu é lembrar da brevidade da vida. E o salmista, no Salmo 39, versículos de 4 a 6, ele estava ciente disso. E olha o que ele disse: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. E, de fato, o ser humano passa como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Irmãos, a vida passa muito rápido. A vida passa muito rápido. Os mais jovens, os adolescentes, principalmente os meus filhos, já me olharam ali, né? Eles não acreditam muito nisso. Assim como a maioria de nós, assim como eu, eles ficam muito animados, né? Vou fazer 9 anos. Daqui a pouco eu faço 10. Daqui a pouco 15. E eles ficam muito animados, né? Que o tempo passe logo, que eu faça logo 15, 16. Mas quando chega os 20, a gente já está mais consciente da vida, do tempo. Quando chega os 30, a gente diz assim: que isso? Parece que do Natal para o outro agora são só 6 meses, né? Tiraram 6 do calendário, agora é tão rápido, né? Demorava tanto. E a vida parece que passa, de fato, muito rápido. E eu digo para todos aqui que a gente tem que realmente lembrar da brevidade da vida e aproveitar de forma consciente cada momento, cada tempo, cada instante da nossa vida. Não podemos desperdiçar. Um autor, filósofo chamado Arthur Schopenhauer, não sei exatamente como pronuncia, ele é um alemão, ele disse o seguinte: vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo. Vista pelos velhos, um passado muito breve. Passado muito breve. Então vamos fazer um teste agora? Ver se isso é verdade mesmo? Pense na sua vida como se você fosse planejar os próximos 20 anos. Daqui a 20 anos, eu quero ter a minha casa própria. Aí você diz assim: 20 anos? É muito tempo. É muita lenha para queimar, né? Daqui a 20 anos ter a casa própria. Pensa no que você quiser aí, planejando daqui a 20 anos. Mas agora, olhe para trás e pense nos últimos 20 anos da sua vida. Não é muito tempo, né?
Quando a gente olha para o passado, a gente diz, gente, 20 anos. Faz quase 20 anos que eu estava entrando no seminário. E voou. Passou muito rápido. E olha onde nós estamos agora. Então, quando a gente olha para o futuro, é muito tempo. Mas quando a gente olha para o passado, gente, voou. É a brevidade da vida. Então, esteja consciente disso. Não desperdice o tempo que Deus te deu. Você deve lembrar da brevidade da vida. Segunda questão aqui é que você deve ser um bom mordomo do tempo. Lembrando da brevidade da vida, agora seja um bom mordomo do tempo. No Salmo 90, versículos de 10 a 12, diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. As palavras do salmista, ao pensar sobre a brevidade da vida, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de um poema de Rubem Alves, que é muito conhecido na internet. O título do poema dele é Jabuticabas. E ele diz assim, é só um trecho, não todo. Ele disse assim: contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Irmãos, quando eu vi aqui, contei os meus dias, eu contei os meus também. E fazendo os meus cálculos, pensando na expectativa de vida do brasileiro, que é de 77 anos, sendo bem otimista, se tudo der certo, aos meus olhos, né? Eu estou na metade. Estou na metade. Estou com 38. A próxima metade seria 76. Já tem um de bônus. Não sei quantos dias eu tenho. Só pensando dessa forma, eu estaria agora na metade. Então, já olhando a bacia de jabuticabas pela metade, já é hora de roer até o caroço. De aproveitar cada ano, cada mês, cada semana, cada dia, de forma intencional, com responsabilidade. Eu não sei como você está, talvez a sua bacia ainda esteja bem cheia, né? Talvez a do Timóteo, da Thalita, né? A dos outros mais novos que estão aqui, ainda tenha bastante jabuticaba. Não é uma desculpa para ser displicente. Tem que usar muito bem. Mas para aqueles que olham e dizem assim, não, eu acho que agora é mais passado do que futuro. É preciso viver, irmãos, com responsabilidade, ser bons mordomos do tempo que Deus nos deu. Outra questão, você deve lembrar que os seus dias estão contados e determinados. Jó, capítulo 14, versículo 5 diz: os dias do homem estão determinados. Tu decretastes o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar.
Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, irmãos, olhando rapidamente o texto, nós entendemos isso, que os nossos dias estão determinados. Tem o dia marcado que o Senhor vai te chamar. E você pode e deve se alimentar bem, fazer exercício físico, cuidar da sua saúde para viver bem. Mas você não pode acrescentar um palmo diante de si. Então, o tempo está passando. É contagem regressiva. Vai zerar o cronômetro. Como você vai viver sabendo disso? Devemos viver com sabedoria, com responsabilidade, com intencionalidade, sem desperdiçar a vida. Você deve lembrar que o tempo não volta. Não se recupera tempo, irmãos. Às vezes a gente diz assim, né? Não, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Não recupera, é só um jeito de falar. Você pode recuperar dinheiro. Você pode recuperar muitas coisas. Mas tempo não se recupera. Passou, passou. Ninguém volta atrás. Só no filme dos Vingadores, né? Não volta. E eu sei que muitos de nós aqui, às vezes dizem assim, eu queria voltar para os meus 25 anos. E se eu tivesse a maturidade que eu tenho agora, mas a idade de 25 anos, eu ia aproveitar melhor cada etapa da minha vida. Mas não é possível voltar no tempo. Passou, passou. Não tem como recuperar. Tem uma frase que o John Piper usa muito, que ele disse que ficava escrito na cozinha dele, de um teólogo chamado C.T. Studd. Ele disse assim, apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Essa frase estava escrita na cozinha deles, quando ele era criança, adolescente. Isso marcou muito a memória dele. Devemos pensar sobre isso. Devemos pensar, o tempo não volta. Eu separei aqui um texto de um homem chamado John Alex Modesto, que ele disse o seguinte, eu não conheço esse homem, esse texto eu já lembrava, já tinha visto em algum lugar e eu separei aqui para a nossa reflexão. Tempo, o banco da vida. Imagine que você tivesse depositado na sua conta bancária todo dia 86.400.000 reais. E você deveria gastar ao longo do dia, porque no final esta conta estaria zerada. E no dia seguinte, mais 86.400.000 seriam depositados. Todos nós somos clientes desse banco. Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, sendo amigo, sendo irmão, sendo gentil, sendo família, sendo generoso, fazendo amizades, apaixonando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Para saber o de uma semana, pergunte ao editor de um jornal semanal.
Quer saber o valor de um dia? Pergunte para uma pessoa que tem tarefas árduas para encontrar, para serem feitas. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes, aqui é aquele que ama, viu? Que não vem a hora de se encontrar. Para saber o valor de um minuto, pergunte a quem perdeu um avião. Para saber o valor de segundos, pergunte. Para saber o valor de um segundo, pergunte a quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. E para saber o valor de um milésimo de segundos, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. Que é ele que você vai compartilhar com as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus avós, seus amigos verdadeiros, seus amores. Que a gente só se dá conta do que perde. Eu tinha tanto beijo para dar, tanto abraço. A gente vive o agora. Não adianta a gente pensar lá no futuro. Lá no futuro, e se o futuro não tiver? Futuro é agora. O ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente de Deus. Então devemos, irmãos, lembrar do valor do tempo. Devemos lembrar que o tempo não volta, não se recupera, e então viver com responsabilidade. Outra verdade para lembrarmos aqui: você vai prestar contas do tempo que recebeu. Deus te deu um tempo determinado e Ele vai pedir contas desse tempo. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e capítulo 12, versículo 1 diz assim: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande pelos caminhos que satisfazem o seu coração e agradam os seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Tem outros versículos que poderíamos citar aqui sobre essa questão da prestação de contas. Eu posso pensar, irmãos, no dia que nós estivermos diante do tribunal de Cristo para esse momento de prestação de contas. E de repente o Senhor vai perguntar ali, né? O que você fez com os 33 anos que eu te dei? Os 54, os 66, os 82, ou os 95, sabe-se lá quantos anos. Mas se ele perguntar o que você fez do tempo, dos anos que eu te dei, o que você vai responder? Se ele perguntar: você me glorificou no uso do seu tempo? Você usou os seus dias para cumprir a missão que eu te dei? Eu creio que alguém pode responder: Senhor, eu trabalhei bastante, eu vivi uma vida confortável, ganhei bastante dinheiro e até deixei uma boa herança para facilitar a vida dos meus filhos. Cumprir a missão assim, não exatamente, mas eu vivi uma vida muito honesta. O que você imagina que Deus vai dizer para essa pessoa? O que Jesus diria para essa pessoa? Talvez ele dissesse assim:
mas você tem certeza que foi para isso que eu lhe chamei? Outro pode dizer assim: Senhor, eu me diverti para valer. Joguei muito videogame, passei muitas horas nas redes sociais, não me incomodei com ninguém. E aí Jesus diz: olha, não incomodei ninguém. Aí Jesus pode dizer assim: meu filho, eu fiz os cálculos. Somando videogames, redes sociais, séries da Netflix, novela, reality shows, dos seus 52 anos, 8 foram investidos diretamente nessas coisas. E aí ele pode dizer: foi um bom investimento? Valeu apenas 8 anos da sua vida? 8 anos, irmão. Imagina uma pessoa que está doente, que tem câncer, e o médico chega e diz assim: você tem apenas 2 anos de vida. Em 2 anos você vai morrer. Imagina essa pessoa: gente, 2 anos, só isso, como é que eu vou viver agora? Mas se a gente não cuidar, a gente gasta as nossas vidas em trivialidades e desperdiça anos da nossa vida. Outro pode responder: Senhor, eu não fui perfeito, mas lutei para usar bem o tempo que o Senhor me deu. Eu busquei abençoar as pessoas no meu local de trabalho, passei tempo de qualidade com minha família, igreja, e também tirei tempo adequado para descanso e diversão com as pessoas que eu amo. Evangelizei, discipulei e treinei líderes para fazer tudo aquilo que eu não posso fazer mais agora que o Senhor me chamou. Irmãos, eu creio que esse é um alvo que deve ser na nossa vida. Viver bem, viver adequadamente, usar bem o nosso tempo. Não seremos perfeitos. Perfeito só foi Jesus, que usou o seu tempo para glorificar o seu Pai de uma maneira perfeita. Nós não vamos fazer perfeitamente, mas nós podemos chegar diante dele e com alegria dizer: Senhor, à medida que eu compreendi, eu fui amadurecendo e fui crescendo e fazendo cada vez melhor para a glória do teu nome. Jesus, numa questão dessa, ele pode responder: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Irmãos, agora, alguns conselhos finais para usar o tempo com sabedoria. Primeiro, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. Irmãos, Satanás não precisa que você caia em um pecado escandaloso, desde que ele te mantenha distraído. Distraído. Em seu livro, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis chama a atenção para o cuidado com as distrações, seu grande prejuízo para a vida do cristão. Irmãos, esse livro ele foi escrito em 1942, no meio de um contexto de guerra. No meio de um contexto de guerra, e lembre-se da guerra que nós estamos vivendo hoje. E ele escreveu essa obra como se fosse cartas de um diabo mais experiente, que ele chama de Maldanado, orientando seu sobrinho, que ele chama de Vermelindo, um diabo novo e, portanto, com pouca experiência, na tarefa de tentar um cristão, que é chamado de paciente, para afastá-lo de Deus, que é chamado, nessas cartas, de inimigo. Em uma das suas cartas, ele fala sobre a estratégia de manter esse paciente distraído. E aqui eu tenho um trecho de uma das cartas dele que eu quero ler para você. Eu peço que você tenha um pouco mais de paciência comigo e escute com bastante atenção o trecho dessa carta. Ele diz assim, aqui é o Maldanado falando para o seu sobrinho aprendiz, que ele diz assim: você descobrirá que qualquer coisa ou nada será suficiente para atrair a sua atenção errante.
Não será mais preciso um bom livro, algo que realmente lhe traz prazer, para mantê-lo longe das suas orações, de seu trabalho ou de seu sono. Os classificados do jornal de ontem vão dar conta disso. Você poderá fazê-lo perder tempo, não apenas em conversas que lhe agradem, mas também em conversas com pessoas para as quais ele não dá a mínima, sobre assuntos que o entediam. Você pode fazê-lo ficar inativo por longos períodos de tempo, ou pode mantê-lo acordado à noite, sem que esteja na festa, olhando fixamente para a lareira apagada em um quarto frio. C.S. Lewis não previu as redes sociais, né? Todas as atividades saudáveis e sociáveis que queremos que ele evite podem ser inibidas sem dar nada em troca, de modo que ao menos ele possa dizer, como um dos meus próprios pacientes ao chegar aqui no inferno: vejo agora que desperdicei a maior parte da minha vida sem fazer o que deveria nem o que desejava. Os cristãos descrevem o inimigo, se referindo a Deus, como alguém sem o qual nada é forte. E o nada é bem forte. Forte o bastante para roubar os melhores anos de uma pessoa. Não em doces pecados, mas num sombrio desvaneio da mente sobre sabe-se lá o que, nem o porquê, na satisfação de curiosidades tão débeis que o homem se torna apenas semiconsciente delas, tamboreando os dedos e sapateando, assoviando canções das quais não gosta, ao longo do turvo labirinto de fantasias que não dão nem prazer, nem satisfazem a ambição para lhe dar algum sabor, mas que, tendo sido iniciadas pelo acaso, a criatura estará fraca e inebriada demais para se livrar delas. Você dirá que esses são pecados muito ínfimos e, sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades espetaculares. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem do inimigo. No caso, Deus. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o desviar o homem para longe e fora da luz, direto para o nada. O assassinato não será melhor que o carteado, se este der conta do recado. A estrada mais segura para o inferno é gradativa. A ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem portes sem portes indicadores. Com carinho, seu tio mal danado. Veja nessas cartas como C.S. Lewis foi perspicaz aqui, mostrando como o inimigo de fato tenta manter o cristão ocioso, sem fazer nada, inativo. Não precisa de um pecado escandaloso, contanto que o objetivo seja cumprido, afastá-lo do Senhor e mantê-lo fora de ação. Segunda questão aqui, pense na sua vida à luz da eternidade. Para isso eu separei um trecho de um livro que é uma biografia de Jonathan Edwards, que foi um grande teólogo, um avivalista, um homem de Deus. Para Jonathan Edwards,
Glorificar a Deus incluía algo tão básico quanto o uso adequado de seu tempo à luz da eternidade. Ele sabia que, se quisesse honrar a Deus, deveria usar sabiamente o tempo que lhe havia sido confiado. Cada momento era inestimável. Ele não podia desperdiçar tempo e trazer honra para Deus. Do ponto de vista de Edwards, o tempo era infinitamente valioso e absolutamente insubstituível quando perdido. Ele entendia que Deus lhe havia outorgado soberanamente uma medida específica de tempo, um número preciso de anos, dias, horas e até segundos nos quais ele deveria viver. Seus dias eram literalmente contados. Ele era meramente um despeceiro do seu tempo e prestaria contas a Deus por seu uso. Isso não significa dizer que Edwards estava cegamente concentrado nos segundos dos seus dias. Ele também entendia a importância crucial de ver o quadro todo. Com esse objetivo, ele procurou manter sua mente presa às realidades sensatas de sua própria morte, do retorno de Cristo e do mundo vindouro, para ajudar a si mesmo a viver para Deus no presente. Em suma, Edwards tinha convicção de que estava sobre o precipício da eternidade e que deveria investir seu tempo inteligentemente, com maior quantidade de retorno. Tendo sua vida diante de si, esse jovem puritano prometeu que cada momento de sua vida seria estrategicamente para a glória de Deus. Na sua resolução de número 52, ele escreveu: frequentemente ouço as pessoas idosas dizerem como teriam vivido se pudessem voltar ao início das suas vidas novamente. Resolvi que viverei da forma como desejarei ter vivido no caso de chegar a uma idade avançada. Edwards desejava apaixonadamente viver de tal modo que nunca viesse a ficar cheio de remorso por conta de uma vida desperdiçada. Ele afirmou que muitas vezes ouvia os homens velhos segredarem que desejavam reviver sua vida, traçando caminhos diferentes e buscando alvos diferentes. Edwards decidiu que não seria assim com ele. Amados, esse é um dos personagens da história da igreja que eu sou muito fã, assim, com quem eu aprendo muito, que eu gosto de ouvir sobre a vida dele. E eu sempre lembro desse ponto, a maneira como ele enxergava o uso do seu tempo. A última observação que eu quero fazer aqui, na verdade a penúltima. Você pode estar pensando agora, pastor, olhando para essa mensagem agora, eu tô muito encrencado. Tenho que viver cada minuto contando, pensando, eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que... Calma, irmão. Calma. Deixa eu dizer para você, a observação que eu tenho aqui é: você não vai salvar o mundo. Isso é a obra do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele não fez tudo. O que o Senhor Jesus fez? Ele se concentrou na sua missão, num tempo que ele veio fazer parte, num local que ele veio habitar, num período determinado de tempo. E naquele tempo que ele fez, ele viveu uma vida sem pecados, ele obedeceu o Pai, morreu uma morte sacrificial, ressuscitou, foi assunto aos céus. Treinou os líderes, os discípulos, para liderarem a igreja. E foi isso que ele fez. Você lembra, né, que num determinado momento, muita gente atrás de Jesus, Jesus atendeu gente até tarde,
Depois ele foi descansar, acordou muito cedo e foi orar. Quando os discípulos o encontraram, disseram: Senhor, todo mundo está te procurando. O que foi que ele disse? Vamos para outra cidade, para que eu pregue também lá. Irmãos, se Jesus, que é Jesus, não atendeu todas as necessidades, você também não vai fazer. O que é preciso com isso? Entender qual é a sua missão, qual é o lugar que Deus quer usar a sua vida. Eu lembro no tempo que eu estava no seminário, 4 anos de seminário ali interno, 4 conferências missionárias. E o que acontecia em toda a conferência? Vinha um preletor, e aquele preletor ele trabalhou na África, e ele contava histórias da África. Quando terminava a conferência, todos os seminaristas queriam servir na África. No outro ano vinha um que trabalhou na Ásia, contava as histórias da Ásia, da perseguição, naquele ambiente mais muçulmano ali, contava as experiências, terminava a conferência, todo mundo estava querendo servir na Ásia. Vinha outro ano um que trabalhou entre os indígenas, todo mundo queria ir para os indígenas. Outro ano um que trabalhou com os ribeirinhos, todo mundo... gente, a gente pode olhar para as necessidades do mundo e a gente ficar: gente, se eu tenho que usar o meu tempo com sabedoria, com intencionalidade, então eu vou ter que dar conta de tudo. Não. Você não vai dar conta de tudo. Você não é o salvador do mundo. Descubra o seu lugar na missão. Faça o seu melhor, usando o seu tempo com responsabilidade e intencionalidade para a glória do Senhor. Diante disso, estabeleça as prioridades à luz das Escrituras. Pense na sua vida e, biblicamente, estabeleça as prioridades. Eu listei algumas aqui. Sua vida devocional. Seu andar diário com Deus. Não abra mão disso. Dedique tempo para diariamente estar diante do Senhor, meditando na palavra, em oração, em louvor ao Senhor. Esteja com sua família, esteja com seus familiares e amigos em tempo de qualidade. Isso é muito importante nas nossas vidas. Tempo com as pessoas que amamos. Não deixe de congregar. Priorize o culto. Priorize o ajuntamento solene. Porque no meio do seu povo, no culto, o Senhor dispensa a sua graça e você é ensinado e abençoado durante o tempo de culto. Olhe para o seu trabalho como vocação. Não divida a sua vida entre secular e religioso. Quando você estiver no seu local de trabalho, lembre-se, isso aqui é vocação. Eu vou servir a Deus no mundo. Eu vou servir pessoas, vou fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Dedique-se ao ministério de uma maneira mais direta. Pense nas necessidades na igreja e, de acordo com os dons, os talentos que Deus te deu, como você pode servir e servir bem a igreja do Senhor Jesus. E dedique tempo a isso. E tire também um tempo para descanso e lazer apropriado. Então não é só trabalho, não é cada minuto, cada segundo. Tempo de lazer, tempo de descanso, também é ordenado pelo Senhor. É ordenado pelo Senhor. Então, olhe para o todo. Administre bem o seu tempo, para de uma forma sábia e intencional viver bem. Porque eu digo para você que hoje, talvez possa parecer bobagem, muita coisa que eu falei aqui. Mas quando se aproximar o dia do seu leito de morte, talvez essas palavras ainda ecoem no seu coração. Se à luz do que foi falado, você tomar decisões hoje para viver de uma maneira bíblica adequada, você vai chegar ali em paz dizendo: eu aprendi, eu amadureci e eu posso dizer que estou partindo sem arrependimentos aqui. Mas também pode acontecer de chegar lá no final da vida e você dizer: apesar de ter ouvido tudo que eu vivi, eu simplesmente desperdicei.
Então, irmão, conte seus dias, pense sobre seus dias, viva com responsabilidade, viva com intencionalidade, para a glória de Deus. Deixe Deus usar a sua vida nesse tempo, nesse momento. Encontre o seu lugar na missão e sirva o Senhor, trazendo glória para o Filho e glória para o Pai. Nós vamos cantar nesse momento o cântico Sonda-me, usa-me. Pare para pensar sobre os seus dias. Pare para pensar onde você está desperdiçando o tempo que Deus lhe deu. Arrependa-se, clame pela misericórdia e graça do Senhor e viva os seus dias, cada dia, pensando como você pode viver melhor os dias que Deus determinou para você. Tome decisões nessa noite. Talvez alguns, assim como eu, tomarão decisões sobre o uso do celular, que é um grande ladrão de tempo. Talvez sejam outras coisas, outras trivialidades, que estão levando os melhores anos da sua vida, o melhor do seu tempo, da sua saúde, da sua força. Tome decisões nessa noite para viver de uma maneira que glorifica a Deus. Vamos cantar Sonda-me, usa-me. Te convido a ficar em pé. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
Senhor, todos nós aqui reconhecemos, Pai, nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a de fato contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nos ajuda a viver com responsabilidade e com intencionalidade, usando o nosso tempo que o Senhor nos deu, para mostrar para o mundo o quanto o Senhor é valioso para nós, para glorificarmos o Teu nome, cumprindo a missão. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que muitos aqui, assim como eu, precisam tomar decisões nessa noite, precisam abandonar hábitos, precisam criar novos hábitos, precisam de mudanças. Que hoje tenhamos a coragem e a disposição para Te obedecer, mudar o que precisa ser mudado no poder do Teu Espírito, para glorificar o Teu nome. Comunica o nosso coração, como cantamos nessa noite, sonda o nosso coração, Pai. Mostra o que há de errado, mostra o que precisa mudar. Dispõe o nosso coração para a obediência, para que possamos viver para a Tua glória, obedecendo o Senhor, cumprindo a missão. Eu rogo nesse momento que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Pai, a comunhão e a consolação do Teu Espírito seja com todos. Amém, amém e amém.